Milionário árabe fica surpreso quando a mendiga negra se oferece e choca a todos. Em uma manhã ensolarada em São Paulo, um grupo de trabalhadores se apertava ao redor de uma mesa de café, os olhos fixos na tela do celular de um dos funcionários. Os murmúrios aumentavam. "Você não vai acreditar", dizia um deles, fixando a atenção dos outros. Um sheik árabe que gastava fortunas em suas visitas à cidade estava em apuros. Precisando se comunicar com um parceiro de negócios que não falava português, "Só um milagre vai salvar essa reunião", exclamou outro, rindo nervosamente. No meio da agitação, Laila Hassan, uma mulher de pele escura e olhos intensos, limpa os pisos do escritório Engenharia Mendes. Com seu manto de faxineira, ela parecia invisível, mas seu coração pulsava com a saudade de sua vida anterior. Uma vida de conquistas e respeito como engenheira nos Emirados. Depois de um escândalo envolvendo seu ex-marido que arrastou seu nome pela lama, ela se viu obrigada a DEI. O homem, nervoso e suando, tentava pronunciar algumas palavras em árabe através de um aplicativo de tradução. O resultado? Um desastre! A confusão entre as palavras gerava mais riso do que respeito entre os presentes. Laila, ouvindo tudo de uma distância, sentiu aquele nó na garganta, o aperto no peito. Apesar de sua condição atual, ela ainda tinha uma formação sólida e um conhecimento profundo da cultura árabe. Com a mão trêmula, respirou fundo, se aproximou e, em um tom firme, interrompeu. "Posso ajudar?" O escritório ficou em silêncio. Uma faxineira oferecendo ajuda a um milionário? Roberto a olhou. Atordoados pelos momentos de desespero, ele hesitou, mas a expressão de Laila falou mais alto. Com uma mistura de medo e coragem, ele aceitou. Em questão de minutos, Laila estava ao lado do sheik, traduzindo seus pontos com uma precisão impressionante. O ambiente antes tenso agora emanava uma vibração de esperança. Palavras em árabe e português dançavam nas conversas. E algo mágico aconteceu. O sheik sorriu. O contrato, antes um sonho distante, parecia agora ao alcance. Assim, como num passe de mágica, Laila foi promovida. Aquela faxineira se tornara a nova diretora de projetos internacionais da Engenharia Mendes. Robustas ideias surgiam em sua mente e ela decidiu criar um programa de bolsas para os filhos dos funcionários. Um ato que reverberava generosidade, muito além de seu passado. Mas, no meio de sua ascensão, uma sombra começou a se aproximar. Seu ex-marido, libertado da prisão, reapareceu. Velhas feridas ardiam e os medos voltavam. Ele tinha um jeito especial de lançar dúvidas sobre sua nova vida. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão era palpável no ar, quando, de repente, o telefone de Laila começou a tocar. Era uma mensagem de texto, um número desconhecido, mas algo naquelas palavras fez seu coração acelerar. "Laila, você precisa saber a verdade.
Seu ex-marido está envolvido em algo muito maior do que você imagina. O texto a atingiu como um soco no estômago. Aquele alerta a deixou em estado de choque. Os medos que ela pensava ter enterrado começaram a ressurgir. Roberto, percebendo a súbita mudança em sua expressão, interrompeu a reunião. Está tudo bem, Layla? O Sheik observava, curioso. A confiança que tinha começado a construir estava agora ameaçada por algo que ela não entendia. Desculpe, eu preciso sair um instante. Sua voz estava trêmula e as palavras pareciam uma súplica. Ela se afastou rapidamente, o nó na garganta apertando a cada passo. O eco de risadas e conversas do escritório desapareceu, substituído pelo som ensurdecedor de seus próprios pensamentos. O que seu ex-marido estava fazendo? O que ele queria? Sentindo a adrenalina subir, Layla decidiu que precisava entender o que estava em jogo. No corredor, enquanto tentava processar a mensagem, um barulho repentino ecoou. Um vidro se quebrou e gritos vieram do escritório. O pavor tomou conta de seu corpo. Coração disparado, ela correu de volta. Ao chegar à porta, a cena diante dela a paralisou. O Sheik estava em pé, pálido, enquanto um homem de terno escuro, com uma expressão de ameaça, segurava uma arma apontada na direção do Sheik. Vá embora, ou alguém sairá machucado. O homem gritou, sua voz cheia de raiva. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Layla sentiu o sangue gelar. A adrenalina deu lugar ao desespero. O que estava acontecendo? O que seu ex-marido havia feito? Sem pensar, num impulso incontrolável, Layla gritou: "Pare! Não machuque ele!" Todos na sala olharam para ela. A expressão de Roberto ficava cada vez mais confusa. O homem de terno virou-se, os olhos frios fixos nela. "Você conhece o Sheik? Isso não é da sua conta, mulher." Ela fez uma pausa, seu coração batendo tão forte que sentia que poderia explodir. Olhando para o Sheik, percebeu algo em seu olhar. Uma mensagem não verbal. O que ela deveria fazer? Raciocinando rapidamente, decidiu jogar todas as cartas na mesa. Se você está aqui por causa do passado dele, pode ficar tranquilo. Ele não tem nada a ver com isso. Eu sei quem ele é, e eu sou a razão dele estar aqui. Faça o que quiser comigo, mas deixe ele em paz. A tensão na sala aumentou. O homem hesitou. Uma centelha de dúvida atravessou seu olhar. A troca de olhares entre Layla e o Sheik se intensificou. Um entendimento silencioso. Era como se a vida dela estivesse prestes a ser virada de cabeça para baixo novamente. E não só pela ameaça do homem armado, mas por tudo que poderia vir à tona. Detrás do homem, Roberto juntou coragem e começou a se aproximar devagar. Acha que pode simplesmente sair assim, impunemente? O homem olhou para ele, raiva se misturando com uma frieza calculada. E num movimento súbito, ele apontou a arma diretamente para Roberto. Layla não podia mais esperar. Nesse momento, sentiu uma onda de determinação. Seria suficiente se sacrificar por aqueles que ela começava a cuidar? No olho do furação, assim como tudo parecia desmoronar, ela lançou-se à frente. "Não, libere ele! Que quer de mim? Fale!" O homem, agora focado nela, revelou um segredo devastador. "Você realmente não sabe? Todo esse tempo, ele estava atrás de você porque você é a chave para tudo isso. Seu ex-marido não é a única ameaça. Você também faz parte deste jogo." O impacto das palavras despedaçou a sala. O mundo de Layla, agora desmoronando, deixava um único questionamento no ar. Quem realmente era ela? O homem com a arma encarou Layla,
e a sala parecia parar. O silêncio era ensurdecedor. O que ele disse ecoava em sua mente enquanto o coração dela disparava. E agora tudo parecia escorregar entre seus dedos. Mas a revelação que ele fez não era só chocante. Era uma bomba. Layla pressionou as mãos contra o peito e as palavras dele se repetiam em um loop aterrador. Você faz parte deste jogo. A tensão cresceu e Layla sentiu o calor do pânico subir, suando frio. O que você quer dizer com isso? A voz dela era um fio, mas ainda assim carregava tanta força. O homem sorriu, um riso frio que parecia ecoar na sala, misturando-se ao terror. Você não sabe? O que você pensou que tinha encerrado não acabou. Você é a chave para um mundo que realmente não conhece. A essa altura, Roberto estava quase na porta. Sua expressão, uma mistura de coragem e confusão. O que você quer de Layla? Deixa-a em paz! Ele gritou, mas havia um tremor em sua voz. O homem girou o olhar para ele, a raiva palpável. Silencie-se! Você não tem ideia do que está falando. O sheik, ainda pálido, parecia em estado de choque. O olhar que antes expressava alívio, agora transmitia uma preocupação profunda. Layla percebeu a hesitação dele. De repente, tudo o que ela pensava saber sobre o sheik, sua vida, seus negócios, tudo se misturou em um turbilhão de emoções. O que tinha acontecido naquela manhã ensolarada não era apenas um encontro de negócios. Havia muito mais em jogo. Eu nem sou parte de nada, gritou Layla, cada palavra como uma súplica desesperada, mas o homem só balançou a cabeça. Oh, não seja ingênua. O que seu ex-marido sabe vai muito além de você. Ele não agiu sozinho. Ele trabalha para nós. Essas palavras cortaram Layla como uma faca. O que era aquele jogo sombrio? E por que seu ex-marido, que já lhe tinha causado tanto sofrimento, estava de novo em cena? E mais importante, o que significava tudo isso para Yasmin? A imagem da filha pequena a fez estremecer, mas antes que ela pudesse processar, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Outra mulher, com ar autoritário e expressão decidida, entrou em cena. Era uma conhecida de Layla, uma ex-colega da engenharia, alguém que ela jamais esperaria ver ali. Stop! O que está acontecendo aqui? Sua presença parecia carregar um magnetismo, e todas as atenções rapidamente se voltaram para ela. O homem armado hesitou, sua confiança vacilou por um segundo, e a dúvida piscou em seus olhos. Você não deveria estar aqui, Carla! Exclamou Layla, surpresa e assustada. O que ela estava fazendo? Carla olhou de Layla para o homem, como se estivesse avaliando a situação. Eu não vou deixar que você machuque ninguém aqui. Foi um momento de pura tensão, como o estalar de um cabo prestes a romper. Todos estavam em estado de choque, e Layla viu uma faísca em Carla. Algo que parecia mais do que coragem. Era determinação. O homem, percebendo o desafio, mudou a postura. Você está fazendo um grande erro, ele ameaçou, mas a presença de Carla parecia anular sua confiança. Apenas me deixe sair com ela. O que você quer vai já para a lixeira caso eu faça isso, disse Carla, olhando diretamente nos olhos do homem, incisiva. Layla sentiu a adrenalina borbulhar. Tudo acontecia muito rápido, muito caótico. O que mais estava escondido? Faltava alguma peça nesse quebra-cabeça. O que Carla sabia? O homem arquejou, parecendo incerto. Então, algo inesperado aconteceu. No meio dessa tensão toda, o telefone de Layla vibrou novamente. Era outra mensagem, mas desta vez ela não conhecia o número.
O coração dela pulou na garganta. Assim que olhou, a mensagem era ainda mais impactante. Ela é a verdade, a única que pode colocar tudo a seu favor. Mas tenha cuidado, muito cuidado. Existe mais em jogo do que você imagina. O clima na sala se transformou de novo. A verdade prometia ser devastadora e Layla tinha certeza de que tudo o que ela pensava saber estava prestes a desmoronar. O que era isso? O que Carla sabia? E seu ex-marido? Quem realmente era? E antes que pudesse respirar, a atenção se voltou para a janela. Barulhos de sirenes se aproximavam. A polícia? O que iria acontecer agora? A sensação de que o tempo e a verdade escapavam foi a única companhia que Layla tinha, enquanto tudo girava ao seu redor. O clima na sala estava insuportável. Todos respiravam com dificuldade. A tensão era palpável. Enquanto Layla tentava entender o novo caos que surgia, com o coração acelerado e a mente em um turbilhão, a sirene da polícia se aproximava, ecoando como um prenúncio de algo maior. O homem armado olhou pela janela, percebendo o movimento na rua. O pânico contagiou seu olhar. "Você não pode fazer isso!" ele gritou, dirigido a Carla, que mantinha uma postura firme, mais nervosa. O cheiro do medo estava no ar, e Layla sentia na boca um gosto amargo. De repente, a porta se abriu com um estalo ensurdecedor. Um grupo de policiais entrou, armados e gritando ordens. O homem virou-se, seu rosto se contorcendo de ira. Em um movimento rápido, ele fez menção de apontar a arma para os novos intrusos, mas Carla, sem pensar, pulou em sua direção, num gesto de desespero. "Não! Não faça isso!" ela gritou, enquanto tentava desarmá-lo, e naquele instante de confusão, a arma disparou. O som explodiu como um trovão, ensurdecedor. Layla, congelada no lugar, viu tudo em câmera lenta. A bala atravessou o ar, e uma expressão de choque se instalou no rosto do Sheik. Um movimento que, em outra situação, poderia parecer cômico, mas agora era tudo menos isso. O impacto acertou Carla, que caiu. A sala ficou em um silêncio gélido, onde o tempo parecia ter parado. "Não!" Layla gritou, correndo para Carla, que estava no chão, a expressão dorida e pálida. O homem, agora sem controle, tentava escapar, mas os policiais o cercaram. Layla sentia o sangue dela gelar. Carla, sua amiga, sua aliada, estava ali machucada. "Socorro! Alguém, por favor!" A voz dela tremia. O caos foi revertido para a ação. Os policiais imobilizaram o homem, e Layla sentia o peso do momento. O desespero no olhar de Carla. A dor. Os gritos de agonia se misturaram com os pedidos de ajuda, e as sirenes soavam mais alto, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor delas. "Eu vou chamar uma ambulância!" gritou um dos policiais, enquanto o outro tentava manter a situação sob controle. Layla segurou a mão de Carla. A respiração dela estava rápida, quase ofegante. "Fique comigo, por favor. Você vai ficar bem", implorou, sentindo-se presa em uma linha tênue entre esperança e desespero. Depois de um momento horrível de incerteza, o homem agora estava em pé, algemado, olhando com um misto de desprezo e raiva. "Vocês não têm ideia do que fizeram. Ninguém aqui está a salvo." Ele se virou para Layla. Sua expressão era ameaçadora. "Você não compreende. Tudo isso é apenas o começo." Um calafrio percorreu a espinha de Layla. O que ele queria dizer? O que mais estava por vir? Ela desviou o olhar. O eco das palavras dele pendia no ar como um fardo.
A verdade parecia estar emaranhada em um jogo sombrio que ainda não tinha sido revelado. Os paramédicos agora chegavam, e Layla, mesmo sob o início da crise, percebeu algo. Uma sombra atrás do homem algemado. Era uma figura conhecida, mais familiar do que deveria, mas completamente inesperada. O ex-marido de Layla, surgindo das sombras, como se tivesse saído de um pesadelo. Ele estava ali, sorrindo de forma pérfida. Eu disse que você era parte deste jogo, Layla, e você nem sabe quem realmente você é. O coração dela disparou, e todo o chão pareceu se abrir sob seus pés. O que ele queria dizer? O que estava escondido por trás daquele sorriso? E o que poderia acontecer a seguir? Layla sabia que o mais sombrio de todos os segredos estava prestes a ser revelado. E tudo o que havia construído começava a desmoronar outra vez. O coração de Layla parecia um tambor, pulsando dentro do peito, enquanto o olhar do ex-marido a penetrava como uma faca afiada. Ele estava ali, num espaço tão restrito e conturbado, e suas palavras cortantes ainda ecoavam em sua mente. Você não sabe quem realmente é. Todo o resto parecia desvanecer. A sala girava enquanto ela tentava compreender o que estava acontecendo. O cheiro de medo era forte. O pânico estava no ar. Os policiais estavam agitados, alguns com armas em punho, prontos para qualquer movimento do homem algemado. O corpo de Carla no chão exalava dor e urgência. Layla forçou um sorriso nervoso, tentando manter a calma. Mas, quando olhou novamente para o ex-marido, o que havia ali era um gelo no fundo dos olhos. Eu falei que voltaria, Layla. Você não deveria ter se envolvido com isso. Ele repetiu, como se cada palavra fosse uma lembrança cortante de um passado que nunca poderia esquecer. Do lado de fora, a sirene crescente da polícia se aproximava. Mas dentro daquela sala, tudo parecia parar. O homem que ameaçava o sheik, agora dominado pelos policiais, estava prestes a ser levado. Mas ele não se calava. Eu disse que tudo está interligado. Se você não souber como jogar, vai perder tudo. Sua voz ecoou, e Layla sentiu um frio percorrer sua espinha. A expressão de Roberto agora refletia confusão e choque. Uma mistura de, ao mesmo tempo, compaixão por Carla e medo pela própria vida. Quem são vocês? O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, em voz alta, enquanto seus olhos se uniam entre Layla e o ex-marido. De repente, um clarão cortou a escuridão da sala. Um tiro ressoou. Não era um disparo qualquer. Era outro som, outro eco. Layla encarou a porta. Tinha certeza que ouviria o barulho da arma enquanto tudo ao redor desmoronava. Mas ao invés disso, o movimento frenético dos policiais retumbou na sua mente como um eco distante. O que estava realmente acontecendo ali? Então, a figura do ex-marido avançou, aproveitando o caos. Em um movimento delicado e rápido, ele puxou um objeto do bolso. Layla percebeu tarde demais. O famoso colar de rubis, aquele que ele havia lhe dado no passado, reluziu de forma estranha nas luzes flutuantes do escritório. Mas ela não se preocupava com isso. Ela sabia que o que vinha a seguir não era simples. Você sempre foi a chave, Layla. Ele disse, a voz agora um tom baixo, quase íntimo, mas as palavras tinham um veneno. Ele lançou o colar de rubis em direção a ela. E isso é tudo o que eles querem. O colar atingiu o chão, quebrando o silêncio profundo que o eco de sua pedra preciosíssima fez.
A tensão no ar subiu, fazendo todos segurarem a respiração por um instante. O que você quer dizer com isso? Layla gritou, segurando-se na mesa, enquanto todos a encaravam. Os policiais ainda interrogando a situação confusa. O homem algemado agora estava sendo arrastado, mas não sem deixar suas últimas palavras. Você não pode ouvi-los, porque não pode ver. Você pertence a este mundo. A última frase escapou de seus lábios como um sussurro maligno. O ex-marido esboçou um sorriso de satisfação. O ambiente parecia girar, enquanto Layla sentia que tudo o que sabia sobre sua vida estava ruindo. O que você dizia? O que ele queria? Cada fragmento de esperança que havia construído começava a se desvanecer. Enquanto todos aqueles sentimentos a puxavam para baixo, outra mensagem apareceu em seu celular, iluminando a tela na escuridão que se abatia sobre aquele conflito. Você tem um legado que desconhece. Se não agir agora, será tarde demais. A ambiguidade naquelas palavras pesava como uma âncora. O ex-marido a encarou de volta e, enquanto o peso do que ele disse se instalava no ar, a sala estava prestes a explodir. Outra vez, tudo estava prestes a mudar. O que tudo isso significava por ele? O silêncio estava se estendendo, e Layla sabia que precisava decidir rapidamente. Você não está sozinha, Layla! Roberto gritou, quebrando a tensão. A voz dele ecoava por entre os murmúrios em volta. Mas quando ela olhou para ele, entendeu que estava à beira de um abismo. A verdadeira natureza de sua vida estava prestes a ser exposta. A sala estava cheia de olhos envolvidos, esperando o próximo passo. E para Layla, tudo o que sabia era que nada voltaria a ser como antes. E agora, com o colar de rubis aos seus pés e a promessa de segredos não revelados no ar, uma única pergunta pairava na mente de Layla. O que realmente se escondia atrás das sombras do passado? Ela precisava descobrir. O coração de Layla parecia um tambor pulsando dentro do peito, enquanto o olhar do ex-marido a penetrava como uma faca afiada. Ele estava ali, num espaço tão restrito e conturbado, e suas palavras cortantes ainda ecoavam em sua mente. Você não sabe quem realmente é. Todo o resto parecia desvanecer. A sala girava, enquanto ela tentava compreender o que estava acontecendo. O cheiro de medo era forte, o pânico estava no ar. Os policiais estavam agitados. Layla forçou um sorriso nervoso, tentando manter a calma. Mas, quando olhou novamente para o ex-marido, o que havia ali era um gelo no fundo dos olhos dele. Eu falei que voltaria, Layla. Você não deveria ter se envolvido com isso, ele repetiu, como se cada palavra fosse uma lembrança cortante de um passado que nunca poderia esquecer. Do lado de fora, a sirene crescente da polícia se aproximava, mas dentro daquela sala, tudo parecia parar. O homem que ameaçava o Sheik, agora dominado pelos policiais, estava prestes a ser levado. Mas ele não se calava. Eu disse que tudo está interligado. Se você não souber como jogar, vai perder tudo. Sua voz ecoou, e Layla sentiu um frio percorrer sua espinha. A expressão de Roberto agora refletia confusão e choque. Uma mistura de, ao mesmo tempo, compaixão por Carla e medo pela própria vida. Quem são vocês? O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, em voz alta, enquanto seus olhos uniam entre Layla e o ex-marido. De repente, um clarão cortou a escuridão da sala. Um tiro ressoou. Não era um disparo qualquer. Era outro som, outro eco.
Layla encarou a porta. Tinha certeza que ouviria o barulho da arma enquanto tudo ao redor desmoronava. Mas ao invés disso, o espaço estava se transformando numa tempestade de movimento e gritos. O homem com a arma estava agora sendo imobilizado pelos policiais. E um desespero crescente tomava conta da sala. Então, a figura do ex-marido avançou. Sua presença parecia dominar o ambiente. Ele puxou um objeto do bolso. Layla não podia acreditar no que via. Era uma foto. Ele a lançou para ela. Em um instante, a imagem caiu aos pés de Layla, revelando uma cena que cortou seu coração. Era uma foto dela, mas com um homem que ela não reconheceu. A expressão dele era intensa, como se estivesse testando seus limites. Por que ela não se lembrava dele? Olha bem, Layla, seu ex-marido disse, a voz carregada de um veneno familiar. Esse é o seu verdadeiro legado. Cada um aqui tem um papel. E você é a única que pode mudar tudo. Uma onda gelada passou pela sala. Layla respirou fundo e a sala pareceu girar. O que aquilo significava? Assim que a imagem registrou em sua mente, Layla olhou para o rosto do Sheik. Ele estava tão pálido quanto antes, mas agora seu olhar estava focado, como se ele finalmente estivesse entendendo a conexão. Você conhece esse homem? Ele perguntou, a voz trêmula. O ex-marido sorriu, como se estivesse se divertindo com a confusão ao redor. Ah, sim, ele faz parte do jogo. E agora, com você, as peças estão se movendo. Um movimento errado e tudo se quebra. E naquela fração de segundo, a sirene da polícia se intensificou. Mas também Layla sentiu um tremor no ar, como se algo enorme estivesse prestes a acontecer. O ambiente se encheu de murmúrios, vozes sobrepostas. O que sua vida tinha se tornado? O que mais ele estava escondendo? O passado começava a se entrelaçar com o que parecia ser seu futuro, e a identidade que Layla pensava ter era agora uma questão em aberto. Um dos policiais olhou para os outros e gritou, precisamos evacuar a sala! O tempo está acabando, mas as palavras estavam perdidas no eco das revelações que giravam em torno de Layla. E tudo o que ela podia pensar era nas consequências. Um tremor imediato, um novo ruído, e a porta se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida surgiu, e não era um policial, mas uma mulher com um olhar determinado. Sofia, sua antiga mentora na engenharia. Layla, você não pode permanecer aqui, gritou. Um impulso de urgência nas palavras dela. Mas que reviravolta era essa? Layla observou Sofia avançar em direção a ela. Mas algo em seu olhar fez seu estômago revirar. Ela estava chamando Layla. Mas havia algo mais. Um mistério oculto sob a superfície. O ex-marido começou a rir. Um som frio e distante. Você não sabe nada, Layla. O jogo está apenas começando. E as verdadeiras peças estão finalmente se movendo. E então, enquanto Sofia se aproximava, Layla percebeu algo em seu bolso. O mesmo colar de rubis que seu ex-marido tinha entregue a ela. A mesma joia. Mas como era possível? A conexão agora se tornava tão clara quanto a verdade ali diante dela. Cada um tinha uma peça a jogar. E a tensão enchia a sala, um golpe de emoções intensas se manifestando entre todos. Quem é você, Sofia? Layla questionou, a voz embargada, enquanto a sala inteira paralisava. O que mais estava escondido? E por que tudo estava se desdobrando nesse momento exato? Nurberga começava em sua mente.
um labirinto de perguntas sem respostas. A sala estava cheia de segredos perigosos, e Layla sentia que a verdade estava prestes a se revelar de forma brutal e chocante. E se o que estava acontecendo moldasse não apenas a história dela, mas mudasse o destino de todos ao redor? Uma única pergunta ressoava na mente de Layla: quem realmente eram eles? E qual era o preço a se pagar por descobrir? O coração de Layla para. Ele estava ali, num espaço tão restrito e conturbado. E suas palavras cortantes ainda ecoavam em sua mente. Você não sabe quem realmente é. Todo o resto parecia desvanecer. A sala girava enquanto ela tentava compreender o que estava acontecendo. O cheiro de medo era forte. O pânico estava no ar. Os policiais estavam agitados, alguns com armas em punho, prontos para qualquer movimento do homem algemado. O corpo de Carla no chão exalava dor e urgência. Layla forçou um sorriso nervoso, tentando manter a calma. Mas, quando olhou novamente para o ex-marido, o que havia ali era um gelo no fundo dos olhos dele. Eu falei que voltaria, Layla. Você não deveria ter se envolvido com isso. Ele repetiu, como se cada palavra fosse uma lembrança cortante de um passado que nunca poderia esquecer. Do lado de fora, a sirene crescente da polícia se aproximava. Mas dentro daquela sala, tudo parecia parar. O homem que ameaçava o Sheik. Se você não souber como jogar, vai perder tudo! Sua voz ecoou e Layla sentiu um frio percorrer sua espinha. A expressão de Roberto agora refletia confusão e choque. Uma mistura de, ao mesmo tempo, compaixão por Carla e medo pela própria vida. Quem são vocês? O que está acontecendo aqui? Perguntou ele em voz alta, enquanto seus olhos zuniam entre Layla e o ex-marido. De repente, um clarão cortou a escuridão da sala. Um tiro ressoou. Não era um disparo qualquer. Era outro som, outro eco. Layla encarou a porta. Tinha certeza que ouviria o barulho da arma enquanto tudo ao redor desmoronava. Mas ao invés disso, o espaço estava se transformando numa tempestade de movimento e gritos. O homem com a arma estava agora sendo imobilizado pelos policiais. E um desespero crescente tomava conta da sala. Então, a figura do ex-marido avançou. Sua presença parecia dominar o ambiente. Ele puxou um objeto do bolso. Layla não podia acreditar no que via. Era uma foto. Ele a lançou para ela. Em um instante, a imagem caiu aos pés de Layla, revelando uma cena que cortou seu coração. Era uma foto dela, mas com um homem que ela não reconheceu. A expressão dele era intensa, como se estivesse testando seus limites. Por que ela não se lembrava dele? Olha bem, Layla, seu ex-marido disse, a voz carregada de um veneno familiar. Esse é o seu verdadeiro legado. Cada um aqui tem um papel. E você é a única que pode mudar tudo. Uma onda gelada passou pela sala. Layla respirou fundo e a sala parecia girar. O que aquilo significava? Assim que a imagem registrou em sua mente, Layla olhou para o rosto do Sheik. Ele estava tão pálido quanto antes, mas agora seu olhar estava focado. Como se ele finalmente estivesse entendendo a conexão. Você conhece esse homem? Ele perguntou, a voz trêmula. Mas antes que Layla pudesse responder, a porta se abriu de novo
E desta vez uma mulher entrou. Com um olhar feroz, ela era alguma coisa familiar. Layla a reconheceu. Era Clara, sua antiga colega da faculdade. Ninguém esperava vê-la ali. Layla, você não pode confiar nele! Clara gritou, apontando para o ex-marido. A sala imediatamente ficou em silêncio. Todos os olhos estavam em Clara. O ex-marido revirou os olhos, como se sua presença fosse uma interrupção irritante. Ah, você de novo, sempre cheia de opiniões. Mas Clara não se deixou levar. A verdade é que ele nunca saiu realmente da sua vida. E o que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você pensa que sabe. O quê? Layla não podia entender. Os nós em sua mente se apertaram. O que Clara queria dizer? Clara continuou. Layla, você é a última de uma linhagem que está sendo caçada. Isso não é só sobre você, mas sobre todos nós. A tensão na sala subiu. Linhagem? Caçada? O que você está dizendo? Leila perguntou, a voz quase falhando. Então, de repente, a luz na sala piscou e uma forte explosão aconteceu do lado de fora, fazendo todo mundo se agachar. O som era ensurdecedor e a sala tremeu. O ex-marido pareceu se distrair, enquanto a figura de Clara se lançou na sua direção. Isso é só o começo, Layla. Você precisa correr. E quando Layla se virou, viu o Sheik a olhando com uma expressão sombria. Você não tem ideia do que está em jogo, ele disse, com a voz pesada de preocupação. Mas antes que Layla pudesse processar tudo, uma nova figura entrou. Era seu pai, Mário, que Layla tinha acreditado estar fora da sua vida para sempre. Ele estava pálido, com olhos cheios de um desespero que Layla nunca havia visto antes. Você não deveria estar aqui, ele gritou, olhando para o ex-marido. A sala ficou em choque. Layla ficou paralisada. O que isso significava? O que mais ela não sabia? Todo o passado que tentava enterrar estava voltando como um pesadelo. A conexão entre eles parecia mais profunda do que ela havia imaginado. Se você não agir rápido, todos nós vamos sofrer as consequências, disse Mário, a voz tremendo. O que era isso? Quem era realmente seu pai? E por que o ex-marido parecia tão satisfeito com aquele reencontro? O pânico crescia, mas uma certeza começou a tomar forma. A vida de Layla não era apenas sobre desafios e superações, mas havia muito mais escondido sob a superfície. A sala estava cheia de segredos que ameaçavam explodir a qualquer momento. E com a verdade tão próxima e tão devastadora, Layla precisava descobrir o que mais estava por vir. E quem realmente eram todos ao seu redor. O ambiente se tornou um caos. As sirenes ainda cortavam o ar, altos e estrondosos, enquanto Layla sentia a adrenalina disparar. Cada palavra que saía da boca de seu ex-marido parecia como um soco, ecoando nos ouvidos como se estivesse em uma tempestade. O cheiro de medo e de pólvora pairava, e o tempo parecia parar. Tudo isso enquanto seu pai, Mário, assumia seu espaço de volta na tela da vida dela. Vocês não entendem, Mário falou com uma intensidade que fez todos na sala hesitarem. Não é só sobre você, Layla. Sua mãe não era quem você pensa que era. O mundo de Layla desabou. A última coisa que ela esperava era ouvir algo sobre sua mãe. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguiu emitir as palavras. Uma mistura de confusão e raiva. A dor em seu peito começou a se transformar em chamas. Mário respirou fundo, os olhos marejados. Ela fez escolhas, Layla. Escolhas que envolveram você de maneiras que você nunca conheceu. Ela estava
Veja, ela estava ligada a algo maior. E o ex-marido, ele apontou. Ele não é só um homem qualquer. Ele está aqui por causa da sua linhagem. Algo que você precisa entender urgentemente. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. O ex-marido sorriu de forma cínica. Isso mesmo, Layla. Sua mãe era uma parte crucial de um plano que você nem faz ideia. Você acha que eu estava atrás de você só por capricho? A linhagem dela é a chave para tudo isso. As palavras dele ressoavam, pesadas como pedras. Layla mal podia respirar. A chave para o quê? O que você quer? A fúria tinha tomado conta dela, um impulso quase instintivo. O que ele pensava que estava fazendo? Jogando verdades assim, no meio desse pânico. Foi então que um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Um grupo de homens encapuzados invadiu o escritório. O pavor jorrou como um balde de água fria em todos ali. Eram eles, os homens que o ex-marido ameaçara. Ele já sabia, mas ninguém estava preparado para isso. Layla viu o terror nos olhos de Mário, enquanto os desconhecidos entravam armados. Saiam do caminho! Um deles gritou, a voz cheia de raiva. O caos tomou conta da sala. Layla se viu enfiada entre os agitados, a adrenalina elevando tudo ao redor a um novo nível de urgência. Corra, Layla, para a saída! Mário gritou, mas o barulho era opressivo. O ex-marido masculino lhe lançou um olhar. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e medo. Ele sabia que estava prestes a perder tudo, e em um momento, o corpo de Carla no chão ganhou vida. Uma reação, um reflexo. Ela estava se levantando, puxando-se do chão com uma força que ninguém presenciaria. Não! Não deixem isso acabar assim! A voz dela era um rugido. Todos na sala se viraram para ela, o silêncio momentâneo, como se tudo estivesse em câmera lenta. E então, numa fração de segundo, Layla testemunhou algo que a fez congelar. Era um movimento rápido, uma troca de olhares. Carla olhou diretamente para o ex-marido e algo mudou. A transformação era palpável. Eu sei o que você fez, Carla gritou, apontando para ele. Eu sei do plano. Você só não esperava que eu pudesse estar aqui, não é? As palavras dela ressoaram, e no instante em que disse isso, uma explosão eclodiu, não muito longe do escritório. Os vidros estouraram. Um grito ecoou como um grito de socorro, e o caos, o real, verdadeiro caos se instalou. A fúria da sala cresceu junto com o som do vento na tempestade. Um dispositivo oculto balançou e a sala ardeu numa luz azul ofuscante. Layla ficou paralisada, as peças do quebra-cabeça finalmente começando a se unir. O que era aquilo? O que ela e todos ao seu redor estavam envolvidos? A verdade, agora mais perto do que nunca, era um labirinto obscuro que ameaçava devorar cada um deles. Antes que pudesse processar, Layla percebeu. O que ela via não era só o seu passado se revelando, era uma conexão profunda e aterrorizante entre eles todos. O ex-marido a encarou com um brilho no olhar. Você não sabe nada sobre quem você é, Layla. O jogo apenas começou, e com a janela quebrada, a sala agora à mercê de uma tempestade interna e externa. A pergunta ficou ecoando na mente de Layla. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? O ambiente se tornou um caos. As sirenes ainda cortavam o ar, altos e estrondosos, enquanto Layla sentia a adrenalina disparar.
Cada palavra que saía da boca de seu ex-marido parecia como um soco, ecoando nos ouvidos como se estivesse em uma tempestade. O cheiro de medo e de pólvora pairava, e o tempo parecia parar. Tudo isso enquanto seu pai, Mário, assumia seu espaço de volta na tela da vida dela. Vocês não entendem! Mário falou com uma intensidade que fez todos na sala hesitarem. Não é só sobre você, Layla. Sua mãe não era quem você pensa que era. O mundo de Layla desabou. A última coisa que ela esperava era ouvir algo sobre sua mãe. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguiu emitir as palavras, uma mistura de confusão e raiva. A dor em seu peito começou a se transformar em chamas. Mário respirou fundo, os olhos marejados. Ela fez escolhas, Layla. Escolhas que envolveram você de maneiras que você nunca conheceu. Ela estava ligada a algo maior. E o ex-marido? Ele apontou. Ele não é só um homem qualquer. Ele está aqui por causa da sua linhagem. Algo que você precisa entender urgentemente. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. O ex-marido sorriu de forma cínica. Isso mesmo, Layla! Sua mãe era uma parte crucial de um plano que você nem faz ideia. Você acha que eu estava atrás de você só por capricho? A linhagem dela é a chave para tudo isso. As palavras dele ressoavam, pesadas como pedras. Layla mal podia respirar. A chave para o quê? O que você quer? A fúria tinha tomado conta dela, o impulso quase instintivo. O que ele pensava que estava fazendo? Jogando verdades assim, no meio desse pânico? Foi então que um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora. Um grupo de homens encapuzados invadiu o escritório. O pavor jorrou como um balde de água fria em todos ali. Eram eles, os homens que o ex-marido ameaçara. Ele já sabia, mas ninguém estava preparado para isso. Layla viu o terror nos olhos de Mário, enquanto os desconhecidos entravam armados. Saiam do caminho! Um deles gritou, a voz cheia de raiva. O caos tomou conta da sala. Layla se viu enfiada entre os agitados, a adrenalina elevando tudo ao redor a um novo nível de urgência. Corra, Layla! Para a saída! Mário gritou, mas o barulho era opressivo. O ex-marido masculino lhe lançou um olhar. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e medo. Sabia que estava prestes a perder tudo. E em um momento, o corpo de Carla no chão ganhou vida. Uma reação, um reflexo. Ela estava se levantando, puxando-se do chão com uma força que ninguém presenciaria. Não deixem isso acabar assim! A voz dela era um rugido. Todos na sala se viraram para ela. O silêncio momentâneo, como se tudo estivesse em câmera lenta. E então, numa fração de segundo, Layla testemunhou algo que a fez congelar. Era um movimento rápido, uma troca de olhares. Carla olhou diretamente para o ex-marido e algo mudou. A transformação era palpável. Eu sei o que você fez! Carla gritou, apontando para ele. Eu sei do plano. Você só não esperava que eu pudesse estar aqui, não é? As palavras dela ressoaram. E no instante em que disse isso, uma explosão eclodiu, não muito longe do escritório. Os vidros estouraram. Um grito ecoou como um grito de socorro. E o caos... O real, verdadeiro caos se instalou. A fúria da sala cresceu junto com o som do vento na tempestade. Um dispositivo oculto balançou e a sala ardeu numa luz azul ofuscante. Layla ficou paralisada.
as peças do quebra-cabeça finalmente começando a se unir. O que era aquilo? O que ela e todos ao seu redor estavam envolvidos? A verdade, agora mais perto do que nunca, era um labirinto obscuro que ameaçava devorar cada um deles. Antes que pudesse processar, Layla percebeu. O que ela via não era só o seu passado se revelando. Era uma conexão profunda e aterrorizante entre eles todos. O ex-marido a encarou com um brilho no olhar. Você não sabe nada sobre quem você é, Layla. O jogo apenas começou. E com a janela quebrada, a sala agora à mercê de uma tempestade interna e externa. A pergunta ficou ecoando na mente de Layla. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Mas a reviravolta mais chocante ainda estava por vir. Layla sentiu um tremor na terra sob seus pés, um movimento que parecia vir de dentro de si. No impulso, ela lançou a mão para o colar, que brilhava como uma estrela caída. Mal sabia ela que aquele gesto não só ativaria um mecanismo oculto, mas revelaria também a verdadeira natureza de sua linhagem. O chão começou a se abrir, e um brilho intenso emanou do local onde a joia tocava a superfície. Alguma porta ancestral se abriria e suas origens seriam reveladas. O que seria essa nova verdade? Layla olhou para seus amigos, para o ex-marido, e as vozes da sala estavam sobrepostas, como um coro desesperado. A revelação que se aproximava poderia mudar tudo, e Layla se preparou para a tempestade que estava por vir. A sala estava em um frenesi despreparado. A explosão do lado de fora ainda ecoava, e Layla sentiu que a areia do tempo escorria entre os dedos. O brilho do colar de rubis iluminava o ambiente como um farol, revelando V. E a pressão agora era palpável. Olhando em volta, seus olhos buscavam respostas. "O que você quer de mim?" ela perguntou, a voz firme, mas trêmula. Mário, seu pai, estava atrás dela, sua expressão fixada de até um amor profundo. "Layla, você precisa entender. Sua mãe se sacrificou por isso, por sua segurança, por sua linhagem, e agora é a sua vez." O ex-marido riu, desdenhoso, enquanto os homens encapuzados eram cercados pelos policiais. A tensão estava à flor da pele, o desespero se espalhando como um incêndio descontrolado. "Vocês todos não sabem o que está em jogo. A linhagem dela é só a ponta do iceberg. E você, Layla, é o elo que pode mudar tudo", ele gritou, seu olhar se inflamando. O corpo de Carla ainda estava no chão, mas ela se levantou, determinada. "Você não vai fazer com que isso acabe assim. Layla é mais forte do que você pensa." Suas palavras ecoaram e o ambiente pareceu se acalmar por um instante. E foi nesse momento que Layla percebeu. O colar não era apenas um objeto. Ele era uma chave. A chave para o que realmente estava por trás de toda a confusão. Nela existia um poder que poderia mudar o destino de todos. Layla segurou a joia com firmeza e, com um movimento súbito, a ergueu para o céu. O brilho se intensificou e uma onda de energia pulsou na sala. "Chega, eu não fujo mais", Layla declarou, sua voz ressoando forte e clara. Todos olharam para ela e naquele instante algo mudou no ar. O ex-marido recuou, como se o poder emana dela o estivesse prendendo. Layla olhou para Mário, que a encorajou. O amor de um pai, a força em sua expressão, deu a ela coragem. "Seja quem você realmente é, Layla", ele incentivou.
Os homens armados hesitaram ao perceber a transformação. A sala ficou em silêncio absoluto. Layla tomou um passo à frente não apenas fisicamente, mas em sua própria vida. Eu sei quem sou e não vou deixar que joguem com meu passado ou meu futuro. As palavras caíram como trovão. Então, o colar iluminou ainda mais, uma luz radiante sendo liberada. E quando tudo parecia estar em seu ponto de ebulição, as portas se abriram com um estrondo. A polícia havia finalmente conseguido conter os intrusos. O capitão, com uma expressão decidida, entrou. Todos no chão, não se movam. Sua voz era uma ordem, mas todos ficaram paralisados, olhando para Layla, a verdadeira heroína daquela história. Uma onda de esperança e mudança fluiu por entre eles como uma maré. Tantas vidas conectadas, e ali, naquela sala, tudo começava a se alinhar. O ex-marido se afastou, reconhecendo a derrota. A verdade nunca ficará em segredo. Ele gritou, mas Layla já não se importava mais. A verdadeira batalha não era só sobre ele, mas sobre quem ela se tornaria a seguir. Com o caos diminuído, a realidade começou a se estabilizar. Layla olhou para Carla, que sorriu com gratidão. Você fez isso, Layla. Você realmente fez. O sentimento de liberdade tomou conta dela. A escuridão do passado parecia estar se dissipando. E assim, enquanto os policiais controlavam a situação, Layla se virou para Mário, o pai que nunca deixou de acreditar. Nós vamos descobrir a verdade juntos, e cada parte dela será nossa. O abraço que compartilharam foi do tamanho da esperança, uma promessa do que viria pela frente. Mas enquanto Layla saía do escritório, sentiu uma tremenda onda de possibilidades. E a pergunta permanecia: o que mais a aguardava nessa jornada? Com a vida se reconfigurando em cada passo, a trama ainda estava longe de se encerrar. Afinal, a verdade pode ser uma amiga ou inimiga, dependendo de como decidimos confrontá-la. E agora, eu preciso que você faça uma coisa importante. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. Tudo isso importa, e sua participação é incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história. Compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.